Seguimos com liberdade de opinião e vamos direto para Brasília para falar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Kenzo. Vamos aos assuntos de hoje. Vamos lá. No mesmo dia em que o Brasil atingiu um novo triste recorde ali, com 3.251 mortes causadas pela Covid-19 em 24 horas, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em rede nacional e garantiu que todos os brasileiros estarão vacinados até o fim do ano. Vamos ver. Vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros. Ao final do ano, teremos alcançado mais de 500 milhões de doses para vacinar toda a população. Muito em breve retomaremos nossa vida normal. Hoje somos produtores de vacina em território nacional. Mais do que isso, fabricaremos o próprio insumo farmacêutico ativo, que é a matéria-prima necessária. Em poucos meses, seremos autossuficientes na produção de vacinas. Desde o começo, eu disse que tínhamos dois grandes desafios: o vírus e o desemprego. E, em nenhum momento, o governo deixou de tomar medidas importantes, tanto para combater o coronavírus, como para combater o caos na economia, que poderia gerar desemprego e fome. Alexandre, como é que você avalia esse pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro aí no dia em que o país atingiu essa triste marca? É possível que Bolsonaro cumpra essa promessa de vacinar a população inteira até o fim do ano, se nos 3 primeiros meses apenas 6% da população recebeu as doses? Bom, esse percentual é igual ao percentual europeu, né? Não tem diferença. A gente é o quinto do mundo. A gente está perdendo para os Estados Unidos, né? Para a China, para a Índia, para o Reino Unido, que já vacinou praticamente metade da população, só que o Reino Unido começou a vacinar em 8 de dezembro. Né? Teoricamente, a gente vai ter mais de 500 milhões de doses esse ano, deve sobrar para o ano que vem. Tomara que no ano que vem seja apenas uma endemia, um período de vacinação. Né? Nós temos o know-how de vacinação, mas precisamos ter a vacina. E essa é a primeira vacina do mundo que sai em 8 meses, né? A vacina mais rápida até hoje saiu em 5 anos. Então saiu rapidamente, é uma demanda muito grande no mundo até chegar aqui. Eu estou vendo aqui, chegam até 30 de abril 55 milhões, até 31 de maio 44 milhões, 30 de junho 33 milhões, 31 de julho 32 milhões por mês, né? E vão chegando e vai vacinando. E a gente está chegando perto de 300 mil mortes desde o início. Agora, a gente não pode esquecer de outras doenças. A gente está muito concentrado. Veja só, de 16 de março para cá, de acordo com o registro civil das certidões de óbitos e causa-mortes. Vejam só o que as doenças respiratórias mataram, sem o Covid. Né? Pneumonia, síndrome respiratória aguda, insuficiência respiratória, mataram 356 milhões de brasileiros, no mesmo período em que a Covid matou 300 mil. Né? Então, não podemos esquecer das outras também, porque se não aceleram as outras, a gente só cuida de uma. As pessoas estão com receio de ir para o hospital, estão cancelando cirurgias, né? Tem cirurgias de câncer, por exemplo, que são super urgentes. Então, só para a gente lembrar disso. A Inglaterra, que já vacinou metade, está com 1.853 mortes por milhão. Nós estamos com 1.400. Então, não é a velocidade que a gente gostaria, não é a velocidade que a Europa gostaria, a Alemanha cheia de problemas, França, idem, né? De vai e volta de vacina, desconfianças e tal, mas foi a oportunidade de o presidente falar do assunto. Por quê? Porque era a véspera dessa reunião para a qual ele convidou os outros chefes de poder, né? Ele como chefe de Estado, convidou os outros chefes de poder, do judiciário e do legislativo, para um encontro, olha, gente, o que a gente faz diante dessa segunda onda tão forte? É mais ou menos essa a questão.
E Alexandre, após o pronunciamento, o presidente Bolsonaro foi muito criticado nas redes sociais por congressistas e opositores em relação às suas declarações sobre as vacinas, né? Bolsonaro, na sua avaliação, mudou o discurso sobre as vacinas? Eu acho que não, que ele está entrando num assunto que se tornou mais premente hoje em dia, né? E quanto à crítica, é muito bom que haja crítica, porque faz parte da democracia e sempre ajuda, né? A gente que souber ler crítica, né? Que seja substantiva, que não sejam adjetivos e interjeições, a crítica sempre ajuda. E, Alexandre, a gente vai falar agora de um outro tema aqui, a gente vai falar sobre a votação ali histórica, né, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, porque por 3 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal declarou que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial ao condenar o ex-presidente Lula. O voto do ministro Nunes Marques seria decisivo e ele votou contra a declaração de parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Mas a mudança no voto da ministra Carmen Lúcia foi decisiva para o resultado. Vamos ver agora alguns trechos dos votos e das duras críticas que o ministro Gilmar Mendes fez à decisão de Nunes Marques. Seria uma grande ironia e o prenúncio de um looping infinito de ilegalidades aceitarmos provas ilícitas, resultantes, portanto, de um crime, para comprovar um suposto crime praticado para apurar outro crime. E aí registro eu, 2 erros não fazem um acerto. Não vamos ficar com conversa fiada. Não estamos a falar aqui de prova ilícita. Eu disse de maneira muito clara que eu trouxe isso aqui para mostrar o barbarismo em que nós incorremos. E não houve ninguém até agora capaz de dizer que houve um dado falso nessas revelações. Eu já disse aqui, ou o hacker é um ficcionista, ou nós estamos diante, de fato, de um grande escândalo. E não importa o resultado deste julgamento, a desmoralização da justiça já ocorreu. O Tribunal de Curitiba é conhecido mundialmente hoje como um tribunal de exceção. Enche-nos de vergonha. Macula de forma comprovada, na minha compreensão e com as vênias de compreensão em contrário, do que foi indicado pelo impetrante como sendo quebra do princípio da parcialidade, que realmente não pode sobreviver numa democracia, num Estado democrático de direito. Em nota, a defesa do ex-presidente Lula comemorou a decisão e disse que a suspeição, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, é histórica e revigorante. Alexandre, qual é a sua opinião sobre essa decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal? Como é que se avalia as duras críticas feitas ali pelo ministro Gilmar Mendes à decisão do novo ministro, do mais novo e mais recente ministro Nunes Marques? Bom, se eu tivesse que resumir numa frase, eu diria: Supremo inverte a relação mocinho-bandido. Ficou bandido-mocinho. Né? E com base em provas obtidas por bandidos. Que ironia. Né? Em outras palavras, é isso. A gente vê que ficou muito claro que a ministra Carmen Lúcia, né? Data vênia, lembrando o Rigoletto, início do segundo ato de Verdi, né? Mudou o voto de dezembro de 2018, em que ela considerava o juiz Sérgio Moro insuspeito, né? Com base em novas informações. Quais são as novas informações? As provas obtidas ilegalmente. Está aqui. Está muito claro, né? Artigo aqui na Constituição, no 5º, né? São inadmissíveis as provas, são inadmissíveis no processo as provas obtidas ilegalmente. Mas passou-se por cima disso, né? O ministro Gilmar Mendes agindo como um tribuno,
né, sem a serenidade do juiz, né, mostrou que vamos deixar de conversa fiada. Essa conversa fiada aí de provas obtidas ilegalmente, isso é conversa fiada dessa Constituição aí, né? Então, foi isso que a gente viu acontecer. E eu aproveito para fazer uma reflexão sobre suspeição de juiz. Porque muitas vezes as pessoas estão falando como é que se escolhem os juízes do Supremo. Vejam só, suspeição de juiz. Meu avô era juiz ad hoc de vez em quando e eu recebi muitas lições dele, né? Ele me dizia, quando a gente tem que julgar alguma coisa em que de alguma forma a gente pessoalmente tenha estado envolvido, a gente é suspeito e cai fora, não julga, né? Então eu vejo, vamos começar o ministro decano Marco Aurélio, se tivesse que julgar alguma coisa sobre o primo dele, que o indicou, ex-presidente Collor. O ministro Gilmar Mendes, se tivesse que julgar alguma coisa a respeito do presidente que o indicou e a quem ele serviu, né? O ministro Fachin, se tivesse que julgar alguma coisa a respeito da presidente que o indicou e para a qual ele fez campanha eleitoral, né? O ministro Nunes Marques, se tivesse que julgar alguma coisa a respeito do presidente que recém o indicou. E o ministro Lewandowski, né, que votou a favor de Lula agora na segunda turma, né, votou simplesmente, não disse, olha, eu não posso porque envolve o presidente que me indicou. Não, então, essa questão de suspeição, eu só fiz uma reflexão para a gente pensar a respeito, né, a respeito da suspeição de um juiz, como é que funciona e como é que funciona lá no Supremo. É uma oportunidade de a gente pensar a respeito disso depois do resultado de ontem. Alexandre, na sua opinião, o que pesou para a ministra Carmen Lúcia ter mudado o seu voto? Pois é, pesou o que está lá na linha 56 do artigo 5º, né, que diz que não, são inadmissíveis as provas, no processo, as provas obtidas ilegalmente. No entanto, isso é que pesou, porque mudou o voto. E ela já tinha avisado, olha, quero votar de novo. Portanto, claro, eu não vou votar a mesma coisa. Já estava muito claro que iria votar contra e foi um voto decisivo. Se houvesse a autossuspensão de Lewandowski, estaria empatado e acabaria no plenário essa questão, né? Mas, enfim, foi uma inversão, né? O Supremo conseguiu inverter com base em prova obtida ilegalmente. Inverteu a relação mocinho-bandido. Continua falando sobre esse assunto, Alexandre, porque a decisão do Supremo de considerar parcial o ex-juiz Sérgio Moro em decisões contra o ex-presidente Lula repercutiu em vários setores da política brasileira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, usou ali as redes sociais para dizer que foi uma revisão histórica. O Partido dos Trabalhadores retomou o discurso ali por meio de parlamentares e líderes também de que o partido foi injustiçado nos últimos anos. Já o Palácio do Planalto preferiu tratar o tema com cautela, porque o plenário da Corte ainda vai analisar a anulação das condenações do petista. Alexandre, quais as consequências políticas na sua avaliação dessa decisão do Supremo sobre Moro? O Partido dos Trabalhadores pode recuperar aquela força perdida nos últimos anos, na sua avaliação, Alexandre? Bom, em primeiro lugar, o Palácio do Planalto não tem nada que se meter mesmo, inclusive aproveita a oportunidade para dar uma lição no Supremo que um poder não se mete no outro, né? Essa é uma questão interna do Supremo que fez um julgamento a pedido da defesa de Lula. O presidente da Câmara, por exemplo, a gente sabe que ele tem interesse em enfraquecer investigações de um modo geral, né? Então, todo esse pessoal aí, inclusive o pessoal que está preso, deve ter aplaudido. A maior parte não está preso, né? Mas tem mais de 100 condenados por Sérgio Moro que devem estar aplaudindo. Oba, agora vai chegar a minha vez. Vou tirar minha casquinha também, vou mostrar que ele também foi suspeito. Foi suspeito comigo também, me perseguiu também. A defesa de Eduardo Cunha entrou dia 11 agora, se juntou à defesa de Lula. Olha, eu também quero, né? Então, o que a gente vê é que a cultura da impunidade recebeu
deu uma turbinada, né? A esperança de pegar a corrupção também, né? No momento em que dos 27 governadores que teriam que prestar contas dos hospitais de campanha até sexta-feira passada, só 3 ou 4 apresentaram. Então, isso já é... vai dar bola para a justiça, né? Não vai acontecer nada depois. O juiz lá da 13ª Vara de Curitiba já assustou a tal remessa que o Fachin tinha anulado, né? Anulou as condenações. Olha, não é aí na 13ª, é lá para Brasília e para São Paulo. Mas o juiz Bonato já parou. Disse, puxa, vamos ver qual é a consequência disso, né? Aliás, o julgamento de ontem derruba outra narrativa, né? A narrativa de que Fachin havia anulado as condenações de Lula para salvar Sérgio Moro. Então a gente está vendo aí o que aconteceu. Alexandre, com a decisão do Supremo Tribunal Federal ali, com essa decisão então do Supremo, uma eventual candidatura de Moro em 2022 ficaria prejudicada? Eu acho que sim, eu acho que já estava prejudicada antes. É um sonho de uma noite de verão, né? Imaginaram uma espécie de centro aí e tal. Mas agora também, quando apareceu a possibilidade de Lula ser candidato, a gente viu que vai haver 2 candidatos fortes para a eleição do ano que vem, né? E é a famosa eleição do ano que vem que está atrapalhando o combate à pandemia. Todo mundo sabe disso, né? O combate à pandemia é uma questão sanitária da medicina, mas a gente politizou tudo e está aí o resultado. Alexandre, a gente vai falar agora de uma possível troca ministerial ali, porque após trabalhar pela substituição do ministro da Saúde, o Congresso Nacional agora pressiona o Palácio do Planalto pela substituição de outro ministro, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. De acordo com a apuração do analista de política da CNN, o Caio Junqueira, o movimento é incentivado nos bastidores por interlocutores do presidente Jair Bolsonaro. A avaliação é de que o chanceler perdeu as condições de ficar no cargo diante do avanço da pandemia. Um dos principais passos do Congresso nesse sentido deve acontecer, inclusive hoje, quando Ernesto Araújo participará de sessões para debater a atuação do Itamaraty no enfrentamento da pandemia. Alexandre, qual é a sua avaliação sobre essa pressão do Congresso? O ministro Ernesto Araújo está falhando na atuação dele como chanceler, na sua opinião? Não, no fundo a história é outra, né? É que Ernesto Araújo está executando a política externa que foi combinada na campanha eleitoral e foi aprovada por quase 58 milhões de eleitores, de parar de fazer gracinha para a ditadura, para a Venezuela, para Cuba, para Nicarágua, para ditadores africanos, para cadetes de ditadura de Equador, de Bolívia, essa coisa, né? Isso mudou, né? Mudou essa política externa. Então, no fundo, o que está movendo essa campanha é a ideologia. Ele é culpado pela distribuição de vacina, né? Bom, mas enfim, ele vai hoje ao Senado. E eu não vejo Ernesto indo ao Senado, né, como o Júlio César foi nos idos de março. E, Alexandre, agora a gente vai falar de um outro tema aqui, porque o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou a ação movida pelo presidente Jair Bolsonaro contra as medidas restritivas adotadas ali pelos governos do Rio Grande do Sul, da Bahia e também do Distrito Federal, né? Essa já era uma decisão esperada do ministro, já se falava muito isso nos bastidores. Alexandre, na sua avaliação, Bolsonaro já sabia desse resultado e decidiu manter a ação por uma estratégia política para deixar ali a responsabilidade com os governadores? Foi a demonstração de que Bolsonaro não pode sequer tirar um toque de recolher da Bahia, do Distrito Federal do Rio Grande do Sul. Não tem poderes para isso, né? Então, é isso, o poder está com os governadores. Quem tem poder tem a responsabilidade, né? Agora, o ministro Marco Aurélio disse que ele nem entrou no mérito da questão, porque o presidente alegou até a Constituição, né? Os itens, aliás, os incisos 15 e 16 da cláusula pétrea, artigo 5º, né? É livre a locomoção em tempos de paz, né?
o 15, o 16, todos podem se reunir pacificamente em lugares públicos sem armas. Né? O ministro Marco Aurélio nem considerou isso, ele considerou que o presidente da República não poderia fazer não poderia agir assim, né? Porque teria que ser a Advocacia Geral da União. Aí eu vejo aqui, também na cláusula pétrea, artigo 5º, o 34. A todos são assegurados o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso do poder. Eu não sei se vale a pena eu continuar lendo a Constituição, porque eu leio o que está escrito aqui e o Supremo lê outra coisa, né? Como tem sido regular isso, como tem sido isso frequente. Kenzo? Obrigado, Alexandre, pela participação de hoje. Até amanhã, aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.